Salmo 78, no versículo de número 9. 78, 9. Diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, eles bateram em retirada no dia do combate. Só para eu dar uma introdução a respeito que vem antes aí do versículo 9, ele diz assim que a palavra, ela tinha que ser contada, a história de Deus tinha que ser contada de geração em geração, para que todo mundo conhecesse o que o Senhor Deus tinha feito. E uma das coisas ele começa falando lá no versículo de número 9, que os filhos de Efraim, embora eles estivessem armados com arco, eles bateram em retirada no dia que chegou o combate. Eles não guardaram a aliança de Deus, eles não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fez-nos passar, seguir, aprumou as águas como um dique. Ele guiou de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, ele fendeu as rochas, ele lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram Deus no seu coração, pedindo alimento, que lhes fosse do seu gosto. Eles falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus nos preparar uma mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e delas manaram água, que transbordaram os caudais. Pode ele nos dar pão também? Ou pode nos fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar mais um pouquinho. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, oramos nessa noite para que o Senhor fale conosco, nos dê a Tua palavra como alimento, que sejamos pelo Senhor edificados, que possamos crescer ainda mais no Senhor. Seja, Pai, a Tua palavra para nós alimento, exortação, edificação, porque é a Tua palavra, Deus, que nos muda, que nos transforma, e nós queremos que ela habite ricamente nos nossos corações, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? E amém. Hoje eu quero contar uma porção desse texto, Salmo 78, que conta sobre a história dos filhos de Efraim, que era uma dessas tribos, dos filhos de José, né? Tinha um dos filhos de Jacó, era José, e tinha os efraimitas. Esse povo de Efraim, que era um povo de Deus, que era uma das tribos do Senhor, Deus fez o que com eles? Equipou eles, armou eles, deu arco para eles, e quando chegou o dia da batalha, o que eles fizeram? Cada um por si e Deus por todos. Fugiram, correram. O tema dessa palavra que eu quero falar hoje é: não saia do combate. Irmão, às vezes a gente está tão cansado, que quando vem uma batalha para nós não queremos enfrentar ela. A gente só quer correr, só quer fugir. E aí fala o quê? Depois eu resolvo. Já ouviu essa história do depois eu resolvo? Quantos depois eu resolvo você já tem na sua conta aí já? Às vezes o depois eu resolvo já está em 15. Só que saiba
que uma hora depois eu resolvo, vai ter muita coisa para depois eu resolvo. Deus permite que algumas batalhas cheguem para nós. Deus permite que algumas batalhas cheguem para você. Só que quando essa batalha chega até você, Ele já te preparou. Ele já te deu as ferramentas. Ele já te deu as armas. Nós já estamos preparados, podemos vencer. E nós fazemos o quê? Não, eu não aguento mais luta, pelo amor de Deus. Mas saiba que se essa luta chegou para você, ela pode ser vencida. Não pelo seu poder, não pela sua força, mas pela força que habita em você, o poder de Deus em você. O texto diz que os filhos de Efraim estavam armados e quando chegou o dia do combate, eles correram. E não só isso, eles não guardaram a aliança de Deus. Aí começa a dizer mais à frente todas as coisas que Deus tinha feito lá no deserto. Contando desde quando eles saíram do Egito. Deus livrou o povo do Egito. Fez eles passar pelo mar, abriu o mar para eles e ficou 2 paredes, que nem 2 dias que eles passaram no meio. Deus alimentou aquele povo. E o povo ficava como? Será que Deus consegue dar pão para nós? Pô, eu livrei vocês lá do Egito, tirei vocês da escravidão. Vocês estão perguntando se eu posso dar pão para vocês? E Deus vai, alimenta o povo e depois eles... Mas será que Deus pode dar carne para nós? Será que Deus pode nos ajudar? E às vezes nós temos dúvida do que Deus pode fazer por nós. A consciência, a primeira consciência que nós temos que ter. Toda batalha que nós entrarmos, o Senhor já nos deu ferramenta. Não vai ter batalha que você não possa vencer, irmão. Não que você vai vencer com as suas forças, entenda bem. Toda batalha que vem, irmão, vem com permissão de Deus. Pastor Rafael, você não fala um negócio desse, você não sabe o que está acontecendo. Vem, irmão. A batalha ela vem com permissão do Senhor. Isso é difícil de nós crermos e acreditarmos. Se situações tão complicadas que vêm, e vêm com permissão de Deus, por quê? Não sou eu que tenho que te dar essa resposta. Nós não temos a resposta, nós não entendemos a mente de Deus, mas sabemos, a batalha que chega com permissão do Senhor. Deixa esse texto aberto, qual se abriu, Salmo 78. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10. 1 Coríntios, no capítulo de número 10. Se achar, você dá um amém para eu saber que você achou aí. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Amém? Fácil, né? 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo escreve assim para os coríntios: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus diga assim, Deus é fiel. Dá para melhorar? Diga assim, Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Há lutas, irmãos, que nós passamos e nós falamos, será que eu posso suportar tamanha pressão? Será que eu consigo suportar tamanho peso, tamanha dificuldade? Não esqueça de uma coisa, Deus é fiel. O Deus fiel, que nunca muda. E a palavra de Deus diz que Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e permanecerá assim eternamente. Como diz em Malaquias 3,6, Ele diz... porque eu não mudo, ó filhos de Jacó, vocês não são exterminados. Deus não muda, irmão. Você acha que Deus é aquele seu amigo que um dia te tratava de um jeito e hoje te trata de outro? Deus não é assim. Deus não é aquele que fala,
que eu vou fazer hoje? Não sei, acho que hoje eu vou matar todo mundo. Não tô legal hoje. Hoje eu vou exterminar essa raça humana. Ô raça! Mas Deus não é assim. Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Ele é quem nos proverá uma saída. E a saída, irmão, daquele problema que está à nossa frente, sabe qual é a saída que Ele vai nos dar? Não é uma saída à direita. A direita é para vocês aqui. A direita não é uma saída à esquerda. Não é uma saída para trás, para cima ou para baixo. Às vezes o problema que está à frente, a saída que Deus vai nos dar, sabe qual é? É a frente. Você fala, Deus, eu quero uma saída para esse problema. Vá de frente para Ele. Bate de frente. Resolva. Seja forte. Porque eu já te dei as ferramentas. Eu já te dei o que você precisa para vencer essa batalha. E as ferramentas nós temos, irmãos. Às vezes as lutas nós temos. E a situação às vezes não é tão difícil quanto nos parece. Ela fala, como eu vou vencer isso? Deus fala, a ferramenta já está nas suas mãos, porque eu preparei ela para você. Lá em Efésios, irmãos, pouca coisa mais à frente na sua Bíblia, capítulo de número 6, Efésios, no capítulo de número 6, Efésios 6, lá no versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu... Como eu oro isso? Eu falo, Senhor, me fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aí eu vou andando na rua e eu falo, Senhor, me fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E ele diz ainda assim, o apóstolo Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabalável, irmão, é mais ou menos você imaginar o quê? Aquela pequena coluna está ali na parede, você fala, tô bravo, vou dar um murro nela. Vai acontecer o que com ela? Nada. Vai com você, vai acontecer alguma coisa. Estar inabalável, estar revestido, é que quando os ataques vierem contra você, você não sofre o dano, mas sofre o dano que te ataca. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos revestir de toda a armadura de Deus, que são as ferramentas que Deus nos dá. As ciladas vão vir, o dia mau vai chegar. E para eu permanecer firme e inabalável no dia mau, eu tenho que estar revestido de toda a armadura de Deus. E ele diz, estáis, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha aqui, no versículo 18, muito importante. Com toda oração, súplica, orando em todo tempo, o Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre-me fazer. Olha aqui. A armadura foi dada a você. Escudo, espada, capacete, couraça, os calçados. Ele diz que a nossa armadura, essas nossas armas, as nossas ferramentas, é oração, é súplica. E eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Quando você tem um sério problema, qual a primeira coisa que você faz? Responda para você. A gente murmura, a gente reclama, a gente pragueja, a gente fala, ó céus, ó vida, ó azar. A gente conta para as pessoas. Mas nós nos esquecemos das ferramentas que Deus já nos deu para a batalha. Estamos como os filhos de Efraim, correndo e fugindo. Sendo que nossa batalha é vencida através de oração. É vencida através de súplica. O problema chega. Ponha-se de joelhos diante de Deus e clame. Ponha-se de joelhos diante de Deus e ore, e suplique, e chore diante dele. Não fuja na batalha, a ferramenta você já tem. As armas você já tem. E na batalha, nós nos esquecemos as enormes ferramentas que nós já temos. Lá em Coríntios diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, elas não são naturais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Essas são as nossas armas, irmãos. Essas são as armas da nossa milícia, da nossa guerra. Essas são as armas que nós temos. Deus, irmãos, lá em João, no capítulo 14, quando ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou abandonar vocês. Eis que eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês e em vocês. Essa paz é o Espírito Santo de Deus que estará conosco, e não só conosco, mas em nós. Que batalha que ele perde, irmão? Ele não perde batalha. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós nos esquecemos disso. O poder de Deus está conosco. Efésios, no capítulo, se você tiver em Efésios, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso. Quem é aquele que é poderoso, irmão? Quem é? Aqui é um sujeito. Quem é esse sujeito? É Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera onde também, irmão? Nessa criatura que está do seu lado. O poder de Deus opera em nós. A palavra de Deus diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então você está pensando, você está pedindo, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que você pede.
e a gente não pede. A batalha vem, o problema vem, e nós fazemos o quê? Perna para que te quero, vamos correr, vamos fugir. E Tiago diz que quando vem as lutas, e quando vem essas situações, nós temos que fazer o quê? Nos alegrar. Porque Deus, quando passasse tudo isso, seremos fortalecidos no Senhor. E porque muitas vezes somos fracos? Fracos em Deus, fracos na fé, debilitados, raquíticos em oração. Porque a batalha vem. E ao invés de nós irmos contra a batalha para sermos fortalecidos pelo Senhor, eu corro, eu fujo. Deus, irmãos, a palavra de Deus diz em Timóteo, não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, irmão. Deus nos dá espírito de guerreiros. Eu conheço, irmão, muito homem guerreiro. Fala, irmão, você merece um troféu. Você merece uma medalha. Eu conheço muita irmã. Fala, minha irmã, você merece uma medalha. Você é guerreira. É. Mas infelizmente esses não são a maioria. Não são. Muitos não são os guerreiros que lutam e a luta não acaba, mas ele continua cansado, sangrando, sem forças, mas permanece. E a batalha vem chegando e ele está armado e fala, quantas coisas Deus já fez, vou correr eu? Que é onde nós chegamos no segundo ponto. As pessoas, ou melhor, os filhos de Efraim, eles fugiram da batalha, mesmo armados, e não só armados, mas depois de verem muitos milagres. Depois deles ouvirem falar de grandes prodígios de Deus. E ele começa a citar os prodígios, que é lá, se você ainda deixou aberto para eu repetir, Salmo 78, no versículo 11 em diante, ele diz que esqueceram-se, no versículo 11, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. E ele começa a citar quais são as maravilhas. Fala que Deus tirou eles do Egito, que Deus dividiu o mar, que Deus, quando estava de manhã, tinha muito sol, Deus colocava uma nuvem para guiar eles. Quando chegava de noite, que ele estava no deserto, Deus ia com um clarão de fogo. Deus fez sair água da rocha, fez manar um rio de águas, que todo mundo bebia água abundantemente, não um tiquinho para cada um não, pode beber água. Quem está dando é Deus. E ainda assim eles se rebelavam contra o Senhor. Deus deu maná, e eles diziam, eu quero carne, Deus dava carne. E todas as maravilhas, e aqui ele cita algumas, se você ler o texto mais adiante, ele vai continuar falando de mais maravilhas que Deus fez. Mas sabe o que diz o texto? Que eles se esqueceram. Se esqueceram daquilo que Deus já fez. Uma coisa eu já orei muitas vezes para Deus. Assim, Deus, não me deixe esquecer de tudo que o Senhor já fez por mim. Isso não só em gratidão, mas não só do que o Senhor já fez por mim, mas do que eu já vi o Senhor fazer. Porque eu conheço muitas pessoas que serviram ao Senhor aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Depois abandonam o Senhor. Correm do combate. Fogem da corrida da fé. Abandonam a fé. E sabe por quê? Por que eles correram? Por que eles se acovardaram? Por que eles fugiram no dia da batalha? Porque eles se esqueceram das maravilhas que Deus fez. Pensa, irmão.
Grandes maravilhas Deus fez já. Nós lemos e temos a Bíblia. Quantas maravilhas Deus já fez por nós. Quantas maravilhas nós já vimos Deus fazer pelos nossos irmãos. Aí nós nos esquecemos, um exemplo. Quando o Senhor chama Gideão, fala: Gideão, eu vou livrar você das mãos dos filisteus. E tem aquela multidão de gente do outro lado. Deus olha para o povo e Gideão fala: Gideão, tem muita gente. Bebe água. O pessoal beber água lá. Quem beber de um jeito X, Y, Z, você manda para casa. Sobra 300 homens. Deus fala: eu acho que agora tá bom. 300 homens. Fazer o seguinte, vamos fazer uma... Você pega aqueles 450 homens. Você vai pegar aqueles 450. Você aguenta, irmão? Você conta 450? Eu acho que com o pique que eu tô, não aguento nem 2. Mas Deus fala assim: só 450. E Deus fez o quê? Destruiu a todos e ninguém se perde. Deus vai lá e derruba as muralhas de Jericó, com o povo dando as 7 voltas e dando aquela grande grita, e cai-se as muralhas, e eles entram lá e destroem tudo. E Jericó, que era a cidade mais fortificada que tinha, as muralhas de Jericó eram tão largas, tinham mais ou menos 3 metros, dava para passar uma carroça em cima. Não é esses muros assim de tijolo que a gente faz não, irmão. Não é essas salinhas das crianças que eu fiz que chega alguém lá, deu uma pesada, vai cair tudo. Não, irmão, era de verdade mesmo, era muralha de verdade mesmo. 3 metros, se passava uma carroça em cima. E Deus fala o quê? Para mim isso não é nada, eu derrubo. Então olha aqui, não se esqueça de quem Deus é. Se você ouvir isso aqui, for para casa e não esquecer, eu já estou feliz. Não se esqueça de quem Ele é. Não se esqueça. Às vezes você está fraco. Às vezes você está desanimado. Mas Deus ainda é. Ele nunca mudou. Ele ainda é o eu sou. Ele ainda é o Todo-Poderoso. Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele continua sendo o Deus eterno. Ele continua sendo o nosso Deus, o soberano. Ele não mudou, irmão, não mudou. E o que faz muitas vezes nós fugirmos das nossas batalhas é nós nos esquecermos daquilo que Deus já fez. Sabe, quando você estava lá orando, pedindo ao Senhor por milagre, pedindo ao Senhor para que Ele viesse agir, e Deus agiu, e você se alegrou, e você festejou. Aí depois chega uma outra situação, aí você fala: e agora? Quem poderá nos defender? Ninguém pode nos ajudar numa situação como essa. Não tem mais jeito. Acabou tudo. Deus, irmão, é aquele mesmo que já te respondeu em oração. O Deus que agiu quando você clamou por Ele. Ele ainda é o mesmo. Não se esqueça. Talvez o nosso grande mal seja essa amnésia espiritual. Seja a amnésia de nos esquecermos daquilo que nós já vivemos no Senhor. Teve uma vez, tinha uma moça que estava já há muito tempo sem vir na igreja. E você sabe que o seu pastor é desses, né? Eu peguei uma foto, mandei para ela, era uma foto que ela estava assim me orando. Eu falei assim: você lembra do que você estava sentindo nesse dia? A presença de Deus que você sentia naquele momento. E quando a gente se esquece dessas coisas,
quando nós abandonamos essas coisas, nós nos enfraquecemos no Senhor. Por isso que Jeremias, lá em Lamentações 3:20, 3:23, diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu não quero esquecer daquilo que eu já vivi no Senhor. Eu quero lembrar, eu quero rememorar. Por isso que lá, em Salmo 78, o Senhor fala assim: Deus já tinha instituído a lei para que vocês contassem de geração em geração os milagres e prodígios, para que ninguém se esquecesse. Pense, irmão, naquela época não tinha como você ficar escrevendo, não tinha como você ficar imprimindo Bíblia. Como que a lei de Deus era transmitida? Oralmente. Todos eles conheciam. As crianças já iam crescendo ouvindo aquilo que Deus tinha feito. Os milagres que Deus já tinha operado por eles. As grandezas que Deus já tinha feito pelos seus antepassados. Para que eles não se esquecessem. E fica um apelo para você aqui nessa noite. Nunca se esqueça daquilo que Deus já fez por você. Nunca se esqueça do que você vive e do que você já viveu na presença de Deus. Nunca se esqueça daquilo que Deus já fez pelos seus familiares. Nunca se esqueça daquilo que Deus já operou pelos seus conhecidos e irmãos na igreja. E principalmente, nunca se esqueça daquilo que Ele já revelou na sua palavra. Muitas coisas, irmãos. Porque a gente para pensar. O que enfureceu aquele povo, o que enfureceu Deus, é aquele povo ficar: será que Deus pode dar pão para nós? Irmão, as maravilhas que Deus já fez. Você está perguntando se Deus pode dar pão? As maravilhas que Deus fez, você está perguntando se Deus pode dar carne no deserto? Irmão, as maravilhas que Deus fez. Você está perguntando, será que Deus pode mudar essa situação? Será que Deus pode operar um milagre? Será? Esse será? Isso entristece o coração de Deus, irmão. Demonstra a nossa falta de crença nele. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus 11, no versículo de número 6, se você for bem rapidinho, eu te espero, já achei, não espero mais. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Dá uma cutucada no seu irmão assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda diz mais: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por isso que, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que a gente tenha fé, que a gente creia, para que se aproxime dEle. Como você vai se aproximar de Deus sem fé, irmão? E outra, que Ele é galardoador, ou que Ele nos recompensa. Deus é recompensador. De quem, irmão? De quem o busca. Ele é recompensador daqueles que o buscam. E por último, se você ainda está em Salmo 78, eu falei para você fechar Salmo 78, falei para você abrir Hebreus 11, 6. Salmo 78. Versículo de número 67.
Você encontrou? 78, versículo 67. Diz assim: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Até aqui. Quando, irmão, nós não permanecemos na batalha, quando nós corremos das batalhas, Deus levanta outro no nosso lugar. Aqui, Deus fala que foi rejeitado a tribo de Efraim, a tenda de José. E por quê? Porque no dia do combate, na hora da luta, eles armados, preparados, fugiram. Fugiram por quê? Porque estavam com medo. Fugiram porque foram covardes. Armados, fugiram. E fugiram porque se esqueceram do que Deus fez. Se esqueceram da aliança que Deus tinha com o seu povo. Da aliança que Deus tem com você. Deus tem uma aliança conosco, irmão. A palavra de Deus diz, lá em Mateus, capítulo 6, é um texto que eu gosto muito, que ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. A nossa preocupação não tem que ser com o alimento, com as vestes, ou com a bebida. Porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Olhe para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, mas Deus as alimenta. Olha para os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, mas Deus as veste como nem Salomão se vestiu. Ele diz: hoje está aí e logo esse lírio não dá mais, ele seca. Mas ele diz: será que nós não valemos mais que uns pardaizinhos? Será que a gente não está valendo mais que os lírios do campo? Se Deus, irmão, sustenta as aves do céu, se Deus cuida dos lírios dos campos, será que Deus não cuida de nós? Se Deus alimenta as aves do céu e todas elas, será que Deus não vai cuidar de nós? E aqui, esse povo que fugiu, que correu, Deus os substitui. Agora pela tribo de Judá. Agora, ele diz: eu escolhi Davi. E Davi, que é da tribo de Judá. E vem daí a descendência, ou melhor, a ascendência de Jesus. Jesus é descendente da tribo de Judá. Ele é quem vem do trono de Davi. Uma coisa eu aprendi, irmãos: a obra de Deus, ela não depende de homens. A obra de Deus depende exclusivamente de Deus. Porque uma obra que não depende de Deus e depende de homens, ela não é uma obra de Deus, ela é uma obra de homens. Há homens que fazem boas obras, ou aparentes boas obras. E que se essa pessoa sai de cena, o negócio já não existe mais. Então a obra não é de Deus, a obra é dele. Eu aprendi que a obra que é centrada no homem não é a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela é de Deus. E a obra que é de Deus, ela depende exclusivamente de Deus. Por isso que aqui, hoje eu estou aqui, domingo que vem eu posso estar encher de cruz, eu posso tirar férias, vai chegar, amém, aleluia.
E eu posso chegar atrasado, não conseguir vir no culto por causa do trabalho. Mas a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus, ela vai continuar. Ela vai permanecer. Se Deus fala assim, Rafael, eu vou chamar sua senha. Eu acho que ela vai chamar do Cícero primeiro, viu, Cícero? Amém. A dona Neide não dá amém não, né, dona Neide? Olha que eu vou, tem o teu amém ali, viu, Cícero? Até tua mãe, viu? Mas só um exemplo. A obra de Deus não para, irmãos. Porque a gente tem que entender que se você não faz, se você não realiza a obra de Deus, se você não trabalha na obra de Deus, tendo as ferramentas, tendo tudo que você precisa para realizar a obra de Deus, só não tem problema. Eu escolho outro. Se você não fizer, alguém vai fazer. Se nós não fizermos, alguém vai fazer. Porque a obra de Deus é a obra de Deus. E se você não vai, se você não fala, se você não ora por eles, Deus vai levantar alguém. Deus vai escolher alguém. Porque a obra dele não vai depender de você. A obra dele vai depender dele. O que eu posso, irmão, pensar é, eu tenho as ferramentas. Eu tenho os métodos. Eu tenho tudo o que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou permanecer. Se Deus me escolheu, me deu os arcos, se me colocou na batalha, eu vou lutar. E se você escolher não lutar na obra de Deus, não está junto no combate com a igreja, não está combatendo o combate da igreja, se você não combater o bom combate, Deus vai escolher quem combata com a igreja. Porque a obra de Deus é de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.